Fala, senhores, esse videozinho aqui é para explicar, demonstrar como eu faço para poder comprar parafusos, né? É comum o cara perder um parafuso na coronha, um parafuso no guarda-mato, um parafuso, enfim, um handguard, e você tem dificuldade para conseguir encontrar um igual, né? Geralmente a gente pega o mesmo parafuso, isso quando tem em mãos, né? O mesmo parafuso, vai numa loja especializada e lá o vendedor ele tira as medidas e te dá um igual. Mas às vezes é até difícil de encontrar, aqui na minha região principalmente, quando a gente chega, é comum a gente ir na Dragão dos Parafusos, né? Vai lá com os parafusos e eles perguntam logo, rapaz, é de arma? Se é de arma, a gente não tem, porque geralmente o padrão de rosca das armas é um pouco diferente do que os que eu consigo encontrar aqui na minha região, beleza? Então o ideal é o quê? Fazer a leitura das referências do parafuso e procurar na internet. É bem mais fácil, mais prático, não tem perigo de erro, beleza? Esse parafuso aqui é um parafuso de um guarda-mão de um R15, né? De um RF15, é comum eles afrouxarem e caírem. Beleza? Então vamos lá, como é que eu faço para poder fazer a medida? Eu costumo utilizar essas três ferramentas aqui, um paquímetro, né, para poder pegar a medida do comprimento e do diâmetro, e uma ferramenta também que ajuda bastante é um calibre de rosca, né? Alguns, dependendo da região, eles chamam também de pente de rosca, certo? Esse meu aqui, ele consegue medir dois padrões de rosca, né? Esse aqui, que é o métrico, né, que tem uma angulação específica da rosca, e esse outro aqui, que é o padrão imperial, tem esse nome aqui esquisito, não lembro. Mas a angulação do pente ou do filete, né, ou da crista, é diferente, 55 graus, e o padrão internacional métrico é de 60 graus. Né? Então, com essa parada aqui fica muito mais fácil, que é só pegar o parafuso e buscar o pente que vai encaixar perfeitamente na rosca do parafuso. No caso aqui eu já até separei esse, né? Então, para mim fazer a leitura desse parafuso, eu preciso saber o tipo da cabeça, né? Se não me engano aqui é uma cabeça, depois eu vou verificar. Mas é um parafuso tipo Allen, esqueci o nome desse formato dessa cabeça, certo? Então eu faço a medida da rosca. Encontrei aqui, perfeito. 0.8, então vou botar aqui. 0.8 é a medida da rosca. Eu tenho esse gabaritozinho aqui que me ajuda a fazer as medidas dos parafusos, né? Certo? Então aqui do lado esquerdo eu tenho o diâmetro e aqui o comprimento do parafuso. Se eu não tiver, com ela aqui eu faço colocar no lugar e saber exatamente se é um parafuso M4, M5 ou M6 e o comprimento do parafuso aqui. Um parafuso de 8 mm, M4 de 8 mm. Com o calibre, não tem muito mistério não. Vou zerar ele aqui. Eu vou medir o diâmetro do parafuso, o diâmetro das extremidades da rosca, certo? 3.99. Ele sempre vem um pouco a menos do que o número exato, né? No caso é um parafuso com diâmetro de 4 mm. Né? Então, pelo sistema métrico, ele é um M4 por 0,8 mm de rosca. Beleza? Então é só você ir na internet e buscar um parafuso com essas características, né? O tipo da cabeça, né? Tipo Allen. E eu esqueci agora do formato dessa cabeça, mas depois eu vou verificar para ter certeza, certo? E por último vou medir o tamanho do parafuso. Às vezes eu não encontro do mesmo tamanho, no caso aqui pelo que a gente viu ele tem 8 mm. Quando eu encontro um pouco maior eu faço só cortar ele, o tamanho exato, né? E o tamanho eles sempre medem parte de baixo do parafuso a extremidade, 8 mm. Beleza? Então é assim que eu faço, tiro as medidas do parafuso e compro na internet, mais fácil, mais barato, consigo comprar em uma quantidade maior, mais fácil de achar, né? Mercado Livre, AliExpress, enfim. E existe também outros tipos de parafusos que utilizam outro sistema métrico, né? Que é o que a gente viu aqui na ferramenta, que tem uma angulação específica dos filetes de 55 graus. O formato do filete também é diferente, beleza? Por isso que ele não cabe. E também o diâmetro dele, ao invés de ser em milímetros, é em polegada, certo? E a forma de se medir a rosca, né, desse formato, o meu aqui ele tem os dois, né? Eu vou pegar aqui um pente específico para ele é diferente. Pronto, ele não vem o número em milímetro, ele vem um número, né, e um G depois, certo? Esse número aqui é a quantidade de fios, né, ou de vazios, né, que é o espaço entre um filete e outro. A quantidade de vazios a cada 1 polegada no parafuso. Então, se eu pegar um parafuso que encaixe exatamente nesse pente aqui, eu vou saber que o parafuso... Vou primeiro pegar o diâmetro do parafuso em polegada, a fração de polegada, e vou saber que o passo da rosca dele é 24 fios por polegada. Então eu boto no papel, vou na internet e compro. O que ajuda também a me certificar que as medidas que eu tirei é de fato de um parafuso que existe, é pegar uma tabelazinha. Na internet tem fácil. Você procura aí no Google aí, tabelas de medidas de parafuso, e você procura exatamente essas medidas. Então se ela existir na tabela, então de fato eu tirei as medidas corretas, e aí é só comprar. Nesse caso aqui eu vou comprar vários parafusos desse aqui. Tá faltando muito lá.
Beleza? Então fica aí a dica de como eu faço para poder comprar parafusos para as armas. Pronto, dando continuidade aqui, vou no Mercado Livre e comprar os meus parafusos. Parafuso do guarda-mão dos RF15, beleza? Vou colocar aqui na busca e digito parafuso Allen. Eu sei que ele é um M4, né? M4, aqui, 0,8. Passo da rosca, M5, que é um macho M5, passo 0,8, M5. Pronto, esse daqui já dá, só esse daqui dá, ó. Você vê que é um M5, ele coloca esse 20 aqui, deve ser o comprimento do parafuso, né? Tem um diâmetro de 5 mm e comprimento de 20 mm, ele coloca depois aqui aquele passo de rosca que a gente colocou, né? 0,8. Esse aqui daria certo, não é o tamanho que eu preciso, mas eu faço só serrar ele. Mas mesmo assim, não, esse tipo de cabeça aqui não é o que eu quero, né? Esse daqui é o que ele chama de abaulado. É esse tipo aqui, ó. Vamos ver esse daqui é até inox. Pô. M5 por 25. Beleza, deixa eu lembrar aqui qual ele é. 8 não, tô procurando de 8 mm. Mais de 25 eu faço serrado. Vou só ver se consigo achar aqui o passo da rosca. Diâmetro, comprimento, tamanho, unidade, kit, elétrica, chave lenta. Ele não dá o passo da rosca. Tá aqui, passo da rosca, tá vendo? MA 0.8. Beleza, olha aqui. Vamos comprar aqui uns parafusos inox ainda, não enferrugem. Depois eu faço só torar ele um pouquinho e fica perfeito. Vamos comprar aqui, show? Então fica aí a dica.